A Argentina ganhou a Copa do Mundo e o Messi, que já era gigante, cresceu mais ainda com a maior taça do futebol mundial. Pela primeira vez desde 2002, um sul-americano leva a Copa e a Argentina agora tá no topo do futebol. Então, nesse vídeo a gente vai ver 10 fatos que você não sabia sobre a atual campeã mundial Argentina. Vamos ver história, curiosidades e muito mais. Mas antes de falar dessas curiosidades, alguns dias atrás eu mostrei pra vocês um jogo muito da hora chamado Futebol Team e quero mostrar como tá meu time. O Futebol Team é um jogo de navegador grátis onde tu entra, se torna um jogador escolhendo as características dele, posição que quer jogar e entra num clube. O meu jogador é esse, Jonatas Medeiros. Eu sou muito criativo pra escolher o nome. Eu sou meio atacante, no vídeo anterior eu criei meu próprio time, o Soccer United FC. Então olha só como é que tá agora. E já tenho vários jogadores muito bons que entraram. Ó, o Pedrinho, o Ale Oficial, Maloniza, todos os meus atacantes. E eu sou aqui, ó, meio campo. Eu só tô precisando de mais gente na defesa. Então só falta agora a gente entrar numa liga e disputar. E o meu clube tá no servidor dos Estados Unidos, porque é o mais novo que saiu. O Futebol Team tem servidores espalhados pelo mundo e recentemente lançou o dos Estados Unidos, que eu tô jogando agora. Mas também tem o brasileiro, o em espanhol e lá vai. E meu time ainda tá com vagas abertas. Mas se tu não conseguir entrar nele, pode criar o teu próprio e competir com o meu. Então corre aqui pro primeiro link da descrição e no comentário fixado e entra no Futebol Team. Então beleza, bora iniciar o vídeo e pra falar da seleção argentina, a gente tem que começar com um cara que se tornou sem dúvida o maior jogador desse país, Lionel Messi. Cara, o que o Messi quebrou de recorde nessa Copa não tá escrito. Quer dizer, tá escrito sim. Primeiro que até o Qatar, o jogador com mais partidas de Copa na história era o Matheus, da Alemanha. Esse cara tinha 25 jogos disputados entre 1982 e 98. Aí o Messi foi lá, empatou esse número na semifinal e passou na decisão contra a França. Agora o Messi tem 26 jogos de Copa, se tornando também o jogador com mais participações em gol na história dos mundiais. Até ali, o cara com mais participações em gol, ou seja, somando gols e assistências, era o Pelé com 20. Mas agora o Messi, com seus 2 gols na decisão contra a França, chegou às 21 participações, 13 gols e 8 assistências. Aí o Messi também é o cara que mais jogou como capitão e também quebrou o recorde de mais prêmios de melhor da partida no único torneio. Em 7 jogos, o cara foi o homem do jogo em 5. Que loucura! Ganhando também o seu segundo prêmio de melhor jogador, se tornando o único a ganhar esse título 2 vezes. O que ele fez foi loucura. Se eu fosse falar tudo, ia dar 1 ou 2 vídeos inteiros só falando dos recordes dele. E essa Copa que a Argentina levou foi uma quebra de jejum gigantesco. Até esse ano, a Argentina era a terceira seleção que tava há mais tempo sem conquistar uma Copa. Quem tá com o maior jejum é o Uruguai, que não ganha desde 1950, e a segunda é a Inglaterra, que não ganha desde 1966. Aí as seleções que ganharam depois da Inglaterra repetiram os feitos e não estavam com jejuns tão grandes. Por exemplo, o Brasil, que levou em 70, repetiu a vitória em outros anos, tá ligado? Mas a Argentina, que levou em 78 e depois em 86, nunca mais tinha conquistado a taça. Pra tu ter noção, o Messi nasceu quando a Argentina já era bicampeã. Ele nunca tinha visto seu país no topo do mundo. E até conquistar a Copa América de 2021, a Argentina não ganhava um título profissional desde os anos 90. Eles ganharam a Copa América de 93 e nunca mais tinham levado nada. E o que eles ficaram de segundo lugar foi brincadeira. A Argentina foi vice da Copa das Confederações de 2005, da Copa de 2014 e de 4 Copas Américas. Acredite! Até que em 2021 levaram a taça da Copa América e espantaram esse fantasma dos vices e agora ganharam as últimas 3 finais que disputaram: Copa América de 2021, finalíssima de 2022 e Copa do Mundo. E o técnico que levou a Argentina a esse auge depois de tantos anos foi um cara que nunca tinha sido treinador-chefe de nenhum time profissional, o Lionel Scaloni. O Scaloni era jogador, atuava como lateral e terminou sua carreira ainda na década passada. Pra tu ver, quando a Argentina foi vice em 2014, o Scaloni ainda jogava pela Atalanta, até que se aposentou em 2015. No ano seguinte começou a trabalhar como auxiliar técnico do São Paulo no Sevilha, e em 2017 começou a ser auxiliar na seleção da Argentina com o São Paulo também. Aí ele assumiu a seleção sub-20 da Argentina por uns jogos, se deu muito bem. Em agosto de 2018 assumiu a seleção principal. Pois é, antes da Argentina, o Scaloni nunca tinha sido técnico principal de nenhum clube. Ele parecia um cara inexperiente, tá ligado? E quando assumiu, não começou uma sequência de vitórias assim logo de cara. Teve partidas que a Argentina escorregou feio, como em março de 2019, quando tomou 3-1 da Venezuela no amistoso. E detalhe, tinha o Messi. Aí na Copa América de 2019 perdeu pro Brasil nas semis, mas a Federação Argentina manteve ele no cargo e depois disso conseguiram engatar uma sequência impressionante de jogos sem perder. Depois daquela contra o Brasil, ficaram 3 anos e meio sem derrotas, até que na estreia da Copa tomaram 2-1 da Arábia Saudita. Todo mundo tirou muito sarro da Argentina, principalmente nós aqui do Brasil, mas os caras deram a volta por cima e terminaram no topo do futebol mundial. Pra tu ter noção, o Scaloni era o técnico mais novo entre todas as seleções do Qatar, se tornando com 44 anos o 5º treinador mais novo na história a conquistar o Mundial e o mais novo desde o técnico da Argentina em 78. Histórico. E a Argentina tá sempre presente em toda a Copa. É até estranho imaginar ela não disputando o Mundial, mas na história já teve 4 edições que ela simplesmente não disputou, e a última
última foi lá atrás, em 1970. Pois é, no Mundial que a gente conquistou o tri, a Argentina não tava. Isso porque nas eliminatórias pro Mundial, ela deu vexame e perdeu a vaga pro Peru. Naquela época, só tinha 3 vagas pros sul-americanos e a Argentina disputou a vaga diretamente com Bolívia e Peru. Aí ela vacilou muito e perdeu a vaga. Mas essa de 70 foi a única que a Argentina não foi por não conseguir se classificar. Nas outras 3 vezes foi por motivos muito diferentes. Lá atrás, em 1938, a Copa do Mundo foi sediada na França e a Argentina ficou pistola, porque como a anterior tinha sido na Itália, ela achava que a seguinte devia acontecer aqui na América do Sul. Então ela simplesmente decidiu não ir pra Copa como protesto, junto de várias outras seleções do continente, que fizeram a mesma coisa. Aí tá, passou isso, e no ano de 1950, quando a Copa acontecia aqui no Brasil, a Argentina tinha uma briga com a Federação Brasileira de Futebol e outras sul-americanas por causa de greves de jogadores argentinos que fugiram do país pra ir pra outros. Aí no ano de 1954, a Argentina ainda tava brava com as federações que apoiaram a greve dos seus jogadores, então decidiu ficar de fora também. Tipo, se não fosse por briga política, a Argentina podia ter disputado 3 Copas a mais que jogou. Pois é. Mas beleza, alguns anos se passaram e 4 anos depois aconteceu o que é considerado por muita gente como o maior vexame da Argentina na história das Copas. Pois é, depois de ficarem anos sem jogar, a Argentina jogou muito na América do Sul. Conquistaram a Copa América de 1955 e a de 57 também. Estavam no topo e no ano seguinte desse título, os nossos irmãos finalmente iam jogar a Copa do Mundo depois de décadas. Aí foram pra Copa na Suécia e mesmo sem um trio de ataque titular da Copa América, ainda podiam ir longe. Então depois de 2 partidas somavam uma vitória e no terceiro jogo da fase de grupos ia encarar a Tchecoslováquia. Se a Argentina ganhasse, tava no mata-mata. Então todo mundo ligou sua rádio pra acompanhar o jogo e quando o juiz apitou foi realmente um desastre. No primeiro tempo a Tchecoslováquia abriu 3-0 e na segunda etapa fez mais 3, terminando o placar em 6-1. Que derrota gigantesca. Foi tão vexatório que ficou conhecido como o desastre da Suécia. E essa não foi a única vez que a Argentina chegou prometendo tudo e não entregou nada. Várias décadas depois, pra Copa de 2002, a Argentina vinha muito forte. Ela era uma das favoritas porque nas qualificatórias fez uma campanha incrível de 43 pontos e tinha um elenco muito bom com Gabriel Batistuta, Canidia, Zanetti, Crespo, Marcelo Galhardo e lá vai. Aí na fase de grupos caíram com Suécia, Inglaterra e Nigéria. Podiam muito bem terminar pelo menos em segundo e até ganharam o primeiro contra a Nigéria. Mas na segunda rodada perderam pra Inglaterra e na terceira partida contra a Suécia precisavam ganhar, mas empataram. Então terminaram com só 4 pontos e ficaram em terceiro lugar no grupo. A Argentina foi eliminada na primeira fase. Era a primeira vez que a Argentina caía na fase de grupos desde a Copa de 58 e 62. Pois é, foi muito humilhante. Então já tiveram vários momentos de vexame, mas no geral a Argentina é uma seleção muito vitoriosa. Pra tu ver, ela é a maior campeã de títulos oficiais do mundo. Sim, somando todos os títulos oficiais, ela é a que mais levantou troféus. A Argentina já ganhou 15 Copas Américas, o Campeonato Pan-Americano de 1960, Copa das Confederações de 92, 2 finalíssimas e 3 Copas do Mundo, somando no total 22 títulos. É muita taça. Os caras não são os maiores campeões mundiais, mas quando a gente olha para número de conquistas no geral é impressionante. Enquanto isso, o Brasil só levou a Copa América 9 vezes. Então mesmo com mais títulos grandes, em números totais a gente fica um pouco atrás. E a Argentina talvez só não tenha mais Copas por causa da Segunda Guerra Mundial. Pois é, tu vai entender. A Segunda Guerra, mano, fez o futebol internacional, claro, ser parado por anos. Então não aconteceu as Copas de 42 e nem de 46. E foi justamente nesses anos 40 que a seleção argentina chegou num dos seus auges. Enquanto o Mundial foi interrompido, a Copa América continuou a todo vapor e a Argentina simplesmente dominou. Eles ganharam a de 1941, depois foram vice em 42 e nas 3 Copas seguintes os caras ganharam invictos. Foram campeões em 1945, 46 e 47. Pensa no time forte. Isso graças a jogadores que ficaram na história do futebol argentino, como o craque Norberto Mendes e outros como Moreno, Ariola Bruna, Pederneiras e etc, treinados pelo grande Guilherme Stabile, artilheiro da Copa de 30. Eram muito fortes. E outra que o time argentino do São Lourenço, que tinha alguns jogadores da seleção, fez uma excursão amistosa pela Europa e derrotou várias seleções, como Espanha e Portugal. Então, se tivesse acontecido as Copas de 42 e 46, provavelmente a Argentina teria ido muito longe e nossos irmãos seriam tetra ou até penta hoje. Imagina! Mas o fato é que não disputaram o Mundial e só foram levar a taça mesmo várias décadas depois, nos anos 70 e 80. E dos jogadores argentinos que já chegaram no topo do mundo e ganharam a Copa, só um deles estava nas 2 primeiras conquistas. Pois é, a distância entre a primeira e a segunda Copa que a Argentina ganhou foi 8 anos. E só um cara tava no time nessas 2 vezes. O Daniel Passarella. Esse cara era zagueiro, passou por clubes da Argentina e da Itália, principalmente o River Plate. E na Copa de 78, que aconteceu na Argentina, ele foi o capitão na final. Aí depois da Argentina ganhar da Holanda por 3-1, foi ele que levantou a taça no estádio Monumental. Entrou pra história. Aí na Copa seguinte, ele foi o capitão de novo, mas a Argentina acabou eliminada. E pro
Mundial seguinte, 86, ele também foi chamado, mas dessa vez não como titular, ficou no banco. E foi nessa Copa que o Maradona voou, levando a Argentina pro título mundial. Aí mesmo que o Passarella tenha ficado no banco, ele tava no elenco campeão e foi premiado também. Então ele é o único argentino na história que tem 2 Copas do Mundo. E por muito pouco, o Maradona também não ganhou 2, hein? Porque depois de levar a Copa de 86 jogando demais, muita gente nem lembra. Mas ele também chegou na final da Copa de 90. Pois é, na Copa de 86 no México ele jogou muito. Nas quartas contra a Inglaterra fez 2 gols, um deles driblando todo mundo e o outro, né, de um jeito bem polêmico. E nas semis ele também fez os 2 contra a Bélgica. O cara literalmente colocou a Argentina na decisão. Aí na final contra a Alemanha foi uma loucura. Assim como nesse ano, a Argentina chegou a abrir 2-0. Mas aí os 29 do segundo tempo diminuíram e aos 35 a Alemanha empatou. Sim, mano. Mas aí ao invés de ir pros pênaltis, aos 39 com uma assistência do Maradona, a Argentina desempata e no fim leva a taça. Que final, mano, 3-2. A Argentina gosta de levar o título na emoção. Aí tá, os nossos hermanos estavam no topo do mundo e chegaram na Copa de 1990 na Itália como atuais campeões. Muitos jogadores não eram mais os mesmos, só que outros como Burruchaga e Maradona ainda estavam lá. Aí a Argentina conseguiu passar da fase de grupos com dificuldade na real. Nas oitavas eliminou o Brasil, nas quartas passou pela Iugoslávia nos pênaltis e nas semis eliminou o time da casa Itália. Nos pênaltis também. Imagina, tiraram o time da casa. Então estavam com tudo para levar mais um título e na final encararam a Alemanha de novo. Mas aí, ao invés de fazer 3 gols, a Argentina de Maradona não marcou e aos 40 do segundo tempo tomou um gol de pênalti. Então ficou com o vice. Tipo, foi muito parecido com o que a França fez, né? Ganhou um título e perdeu a final seguinte. Aí tá, saindo um pouco desse assunto de títulos, bora falar de país sede. E se agora em 2022 a Copa foi no Catar, em 2026 vai ser na América do Norte e ainda tá pra ser decidido aonde vai ser a edição de 2030. Mas já sabemos que vai ser um negócio muito importante, porque é no ano de 2030 que vai ter o grande centenário da Copa do Mundo. E como lá atrás, em 1930, aconteceu em Montevidéu, o Uruguai quer trazer a Copa pra cá de novo. Só que assim, lá na primeira edição só teve 13 seleções e 3 estádios. Era uma coisa pequena. Mas a Copa cresceu demais e pra 2030 já vão ser 48 seleções disputando. Imagina! Então o Uruguai, que não tem a grana do Catar, não consegue sediar sozinho. Aí se juntaram com outros países como o Paraguai, Chile e principalmente a Argentina pra lançar a candidatura. De início era só o Uruguai e a Argentina. Tanto que lá em 2017, no amistoso, o Suárez e o Messi jogaram com os números 20 e 30 para começar a divulgação do processo de candidatura. Aí nesse ano os países se uniram de forma oficial e começaram os preparativos para lançar a candidatura. Os ministros de esportes dos 4 países lançaram o Juntos 2030 e falaram dos planos. Eles querem ter 14 estádios disponíveis e dizem que é justo que no centenário ela volte pra cá. Mas não é só os sul-americanos que querem sediar o Mundial. Portugal, Espanha e Ucrânia também são fortes candidatos. Mas a FIFA só vai escolher a sede em 2024 mesmo. Mas tomara que seja aqui. Imagina que da hora ter a final da Copa de volta pro estádio centenário e tendo jogos em Buenos Aires também. Seria incrível. Mas e aí, na tua opinião, o que tu achou dessa Copa de 2022? Eu amei demais porque ela teve muitas surpresas. Essa final contra a França foi um negócio maluco. E se tu gostou desse vídeo, dá uma olhada nos outros que já postei. Se gostou desse, vai gostar dos outros também. Então beleza, valeu e tchau!